um ponto, coronel, fundamental que eu queria que o Dr. Walter comentasse também. Este comando do crime organizado em São Paulo que vem dos presídios. Isso não é uma prova definitiva de que alguma coisa está muito bem organizada aí? Porque é um sistema de comunicação eficiente. Eles dão ordem lá de dentro mesmo. Quanto a isso, não há dúvida. Mas, você acha que a polícia não está monitorando todo esse pessoal aí? Sim, mas então por que não impede que as ordens sejam cumpridas? As ordens elas são monitoradas, elas não são, eu estou dizendo, não são tantas assim como se imaginam. É muito difícil você passar por bilhetinhos ou uso eventual de celular. Eventual, coronel? Mas as grandes lideranças, elas são fortemente vigiadas. A polícia utiliza o seu sistema de monitoramento, indivíduos que se opõem ao PCC dentro do sistema. Eles não são os donos absolutos de 100% do sistema. Doutor Walter, o senhor parece também discorda disso. São duas visões antagônicas, né? Sim, qual é o ponto de vista do senhor? Sempre respeitosamente, eu tenho aqui uma admiração ao coronel, que é um só lutador. enriquece esse debate. Veja bem, vamos pegar um dado com relação, que é feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. É um dado isento. Segundo o Ministério Público, o PCC tem 1.300 integrantes de liderança e está em 123 cidades, além, evidentemente, da capital e entorno. Esse é um dado concreto e mostra uma atuação em rede. E para atuar em rede, precisa ter um comando. Aonde está esse comando? Dentro dos presídios, porque o PCC tem órgão de cúpula. Agora, qual o indicativo que se vê? Vamos pensar em 2001. Se não fosse organizado um PCC, conseguiria, no mesmo dia e na mesma hora, paralisar 30 presídios? Bom, nós temos aqui uma pergunta deixada pelo jornalista Fernando Gabeira, nosso companheiro aqui da Bandeirantes, endereçada aos dois. Então nós vamos ver qual é a questão levantada pelo Gabeira. Grande parte dos problemas que acontecem agora nas ruas é atribuída aos presídios. Será que não era possível ter um relatório diário da situação dos presídios, analisado por um grupo especializado? Por que o Brasil se recusa tanto a investir mais em inteligência? Dr. Walter? Olha, chegamos ao absurdo de copiar uma lei pela metade. A necessidade de se isolar as lideranças do crime organizado, para que eles não mandem ordens para execuções, ordens em geral, sim, a necessidade. O que se fez na Itália? Primeiro se fez um código penitenciário. Temos código penitenciário no Brasil? Não. Se fez uma polícia de inteligência. Temos uma polícia de inteligência no Brasil? Não. Para combater a máfia. Sim, para combater a máfia. Então, distanciar, tirar da região meridional e colocar na região setentrional do norte, sair do sul e botar presídios no norte e cortar o cordão umbilical. Se conseguiu? Sim. A partir de qual momento? Do seguinte momento. Não há comunicação direta. Então, visitas, depois de um longo período, com vidro, filmado, gravado. Aqui no Brasil nós temos o quê? Um isolamento de 2 meses, 3 meses, no máximo 1 ano. Aí se volta a quê? As visitas, mas não só a visita íntima, sim. O que se viu no Presídio Federal com relação ao Fernandinho Beiramar? Uso de celular, visitas íntimas a passar informações. Então, ele tinha 4 amantes que o visitavam permanentemente? Tem 4 e se reconhece isso como um direito dele de escolha, das companheiras. Então, o que se faz? Se consegue? Não. Outra coisa, e isso é importantíssimo, é de um recém-falecido procurador nacional antimáfia. Ele disse o seguinte, 1 mês antes de morrer, um depoimento assim muito importante para nós brasileiros. Ele disse, olha, o chefão da máfia, Totó Riina, entrou na cadeia e depois de 1 mês que ele estava lá isolado, ele não se sentia mais chefe de coisa alguma. Ele sentia que o chefe era o Estado Nacional e não ele. Como se sentem hoje essas lideranças? Um Fernandinho continuam se sentindo chefes. Agora, então, por que não muda a disciplina dos presídios? Eles têm medo dessas chefias organizadas? Ministro, veja o seguinte, o Presídio de Segurança Máxima de São Paulo,
ele é muito mais rigoroso que qualquer desses presídios federais aí que vieram no pacote de falsas soluções do governo federal. Estão oferecendo um monte de coisa que não estamos precisando aí. Porque nesses presídios federais, como aconteceu com o Fernando Beira-Mar, você tem visita íntima, você recebe a visita que quer, você bate bola com os colegas de prisão. No presídio de Presidente Bernardes não tem visita íntima. Você tem um vidro de isolamento e fala por telefone com o seu advogado, com a sua mãe, com a sua mulher. Mas as lideranças atuaram de lá. De jeito nenhum. Não, recentemente ficou até comprovado isso. Conversa, ninguém prova isso aí. O que aconteceu é uma coisa interessante. A Polícia de São Paulo passa informação à Polícia Federal, que não tem os recursos que a Polícia do Estado tem, obviamente, pela capilaridade que a Polícia de São Paulo tem. Daí a Polícia Federal passa para a BIM. Da BIM vem e joga na rede, tem uma informação sobre a facção X do presídio e tal. Claro, vai ser de São Paulo mesmo. Esse grupo de promotores começa a ver um monte de assombração, mas vê muita distância. Mas ninguém ouve os promotores do GAECO, que é o pessoal especializado em acompanhar o crime organizado, que não fica se pronunciando aí falando bobagens. Mas o PCC tem lá os representantes no Vale do Paraíba, por exemplo. Então estão numa pequena cidade de 15 mil habitantes, mas não estão em Caçapava. É uma cidade que dá 2 roubos por mês, mas estão em Caçapava, não tem ninguém. A hora que você pega o mapa de distribuição, é brincadeira. Aquilo virou um grande consórcio, onde os bandidos se associam, pagam a mensalidade. Quando é preso, vai ficar protegido, vai ganhar cesta básica para a família, vai ganhar passagem para visita. E, obviamente, tem uma série de facilidade de crime, de comprar arma, achar informações, achar companheiros para o crime. Agora, dizer que isso aí, na máfia, sim, você tem aquele senhor engravatado que vai lá conversar com o prefeito, que compra todos os policiais que eles querem, no sul da Itália. Mas, o coronel, o Walter a verdade não combina com isso que o senhor está dizendo, porque o resultado desse ataque do PCC é avassalador, é destruidor. Mas não é ele. São 200 e tantos assassinados, 90 e tantos policiais. Posso dar um dado? Como é que isso mas pode isso ser considerado isso com não é naturalidade? Mas quem diz que é uma facção fazendo tudo isso? Mas quem diz que não é, coronel? A polícia está interrogando. Mas a polícia nem reconhece a existência do PCC. A polícia diz que não existe o PCC. Mas não tem uma coordenação geral. Nós temos 200 assassinatos, atribuir assassinato de morador de rua. Mas há 3 meses atrás isso não existia. Agora vamos ouvir o doutor Walter. De repente explodiu essa situação. Só uma pequena informação. O interior todo está tranquilo, praticamente, com um outro caso pontual que acabou acontecendo essa semana. 10 cidades. Nós temos 625 cidades. Né? Veja o seguinte, São Paulo está com uma média até setembro, quando explodiu, 5 assassinatos por dia. Você sabe qual é a média diária de Salvador? 18. Fortaleza, 21. O Rio de Janeiro, 2 vezes. Curitiba, 3 vezes. E São Paulo, que está dominado pela violência, mesmo quando duplica São Paulo, a cidade de São Paulo é a capital menos violenta do país. Coronel, Walter, é claro, coronel, só para complementar, é claro que ninguém está imaginando que 200 assassinatos, 250 sejam do PCC. Mas isso acaba ficando da ideia de que o crime está coordenando tudo. Isso, não é evidentemente, não. Existe uma onda também de ataque aos policiais, que às vezes pode ser até criada por grupos, por gangues e tal. Vai vir uma adesão, forma uma onda mas uma coisa é certa. E tem grupos de extermínio. Tem também grupos de extermínio, certo? E tem briga entre esses grupos de extermínio. Sabemos de tudo isso, mas uma coisa é certa. Nunca se teve uma avalanche de casos como agora, concentrados como estão. E nunca se teve também uma demonstração de que o PCC está mais presente do que sempre esteve na vida do crime de São Paulo. Isso está comprovado. Há 6 anos atrás, eles tinham muito mais pressão do que tem hoje. Não. Muito mais. Não, eles tiveram... Eles atacaram policiais de serviço, atacaram instalações. O que houve é que houve aquela série de a polícia estava distante de rebeliões nos presídios e houve os ataques às delegacias. Há 5 anos que não tem uma rebelião. Mas de 2006 para cá, coronel, eu queria que o Dr. Walter comentasse isso também, triplicou o número de pessoas que movimentam dinheiro ligado ao PCC. Isso é a prova definitiva de que o grupo está crescendo. Não há como não reconhecer isso. Eu gostaria de colocar 3 coisas.
Eu tomei conhecimento e li um relatório que foi encaminhado ao cardeal arcebispo de São Paulo. Trata-se de um pároco da Zona Leste, e li porque fui lá dar uma palestra, onde ele informa sobre a presença do PCC, sobre as pressões com relação a todas as paróquias da Zona Leste, e mais do que isso, ele diz da presença financeira do PCC em quermesse, festas religiosas, ele pede esse alerta. Isso faz exatamente 1 ano. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que mostra essa já que começa uma sofisticação do PCC, é uma velha fórmula de criminalidade organizada para difundir o medo, que se baseia na regra que eles precisam de vítimas anônimas para difundir medo, mas também precisam de vítimas que são conhecidas, que se chamam vítimas excelentes, carcereiros, policiais, para ajudar na difusão. Isso nós temos e estamos vendo em São Paulo, temos até um bebê que foi vítima. Então, outro dado, com relação à estatística, é um engano se trabalhar com uma estatística geral. Há que se trabalhar com uma estatística com relação ao crime organizado. Porque falar de brigas de bar, por exemplo, em Salvador, é uma coisa. Uma estatística que mostre uma ação que mata policiais é outra. Se pegar no geral, São Paulo pode até estar melhor do que outras coisas. Dr. Walter, mas o que precisa é especificidade. Eu vou pedir um segundinho só, não vou interromper esse debate não, mas esse é o ponto central, porque nós vamos ver agora um trecho de uma reportagem que foi exibida essa semana aqui pelo Jornal da Band. É um vídeo que mostra um assassino preso pela polícia que confessa o assassinato de um policial civil por ordem do PCC, segundo ele informou, por causa tendo como pagamento um valor de R$10 mil. Vamos ver o trecho dessa matéria. Para, polícia, para! Jefferson Luiz de Miranda confessou ter executado o investigador João Antônio Pires no começo do mês passado em um mercado na cidade de Juquitiba. O criminoso disse que a ordem foi dada pela facção criminosa PCC como pagamento de uma dívida de R$10 mil. Lá era para ser que tinha 24 horas para pegar um policial militar. Aí foi onde que eu liguei lá, falou não, pode ser policial civil. É dramático, mas parece que o método de aliciamento, coronel, é exatamente esse. Quer dizer, a pessoa fica refém da hierarquia dessa organização e em troca de uma dívida ou de ter sua vida poupada, acaba executando um policial. Isso na vida da polícia, infelizmente, é uma coisa bastante comum. Nós estamos vendo uma situação concentrada. Há poucos anos, mataram dezenas de policiais no Rio de Janeiro por vinculações, de alguma forma, vingança ou vinculações com o crime do Rio de Janeiro. As suas 3 grandes facções que tem lá. E continuam muito ativas, por sinal. Bom, coronel, essa matéria revela um nonsense total. Um bandido é designado para matar um policial militar e ele liga pro seu chefe e fala, olha, não consegui matar nenhum policial militar. Serve um civil, coronel, veja, convenhamos que é o total absurdo, né? É um absurdo, né? Mas infelizmente a gente que vive Por que o policial vai trabalhar com um revólver pendurado na cintura? Porque é uma atividade perigosa, no Brasil é excepcionalmente perigosa. O Brasil é um país muito violento, é um dos 6 mais violentos do mundo. Esse governo agora, o governo PT, vai registrar até janeiro 1 milhão de mortes violentas. Você tem todo tipo de morte violenta, 40% é no trânsito, são mortes evitáveis também, e o resto você tem uma grande variedade. Se tiver uma morte aqui de um bandido estúpido, idiota, que atirou no carro e matou uma criança. Agora, colocar essa criança no meio de um rolo de crime organizado e guerra, não sei o que, isso são estúpidos. Estava vendo uma imagem disso, pessoa executando um morador de rua, isso está vinculado a alguma coisa? Infelizmente, a mentalidade criminosa, geralmente você tem mentes primitivas, de grupos para executar pessoas, né? Mataram a mocinha lá em Higienópolis, 3 moleques, 18, 19 anos, uma reação de nada, porque eles não estão preocupados com as consequências e nem com o sofrimento da vítima. A violência no Brasil está num crescendo tão intenso nos últimos 10 anos, e o crime organizado também, porque ninguém cuidou dele. A Polícia Federal não cuidou,
A BIM foi mal estruturado, foi para lá para cá. Você não tem uma política geral de governo Mas, coronel, que possa coordenar todas essas partes? Exatamente aí que eu queria entrar.